Olá pessoal, meu nome é Natália Paulino, eu sou sócia fundadora da Nau Capital e hoje eu estou aqui para conversar com o José Mário Caprioli, fundador da Trip, que posteriormente se fundiu com a Azul. José Mário é um empreendedor nato e tem bastante para contar para a gente sobre esse momento jamais vivido antes, né, José Mário? Pois é, único. Que esse momento de pandemia tão delicado e que impactou, como poucos outros, os setores de aviação e turismo. Então, um prazer te receber aqui. Prazer, Natália. Obrigado pelo convite. É um prazer estar falando com vocês aqui da NAU, como conselheiro, né? Como para a gente bater um papo aí da nossa história e dos desafios da aviação como um todo. É isso aí. Obrigada pelo seu tempo de novo. E assim, Zé Mário, a primeira pergunta que eu tenho para você é: conta um pouquinho pra gente da sua história, enfim, como é que surgiu a Trip, depois, posteriormente, como foi o acordo com a Azul. E assim, uma pergunta até um pouquinho mais curiosa. Eu queria saber quem era o José Mário com 15 anos. Era um cara introvertido? Era um cara que já tinha um sonho grande? Me conta um pouquinho de você. Bom, vamos lá. Começar um pouquinho com a história, né? E de uma certa forma, eu venho de uma família de empresários de ônibus, né? Eu era a terceira geração de uma família, que é a família Caprioli, né? Que se situou ali na região de Campinas, fazendo transporte. Meu avô, né? Teve uma empresa muito grande de transporte rodoviário, né? Então, assim, de uma certa forma ou de outra, antes de entrar, até de trabalhar profissionalmente, você vem de uma família empreendedora, então assim, o almoço é falar de negócio, então assim, desde 15 anos ou da minha juventude, eu sempre tive isso muito vivo nas relações da família, né? Não é à toa que eu fui fazer administração de empresas, né? Até dizem, não, mas seu pai forçou, não, de forma alguma, isso foi para mim natural, sempre quis ser administrador, acho que sempre tive um pouquinho desse viés de querer fazer os negócios e etc, né? E aí um dos meus primeiros empregos foi na Arthur Andersen, que era uma empresa de consultoria da época, meio consultoria, auditoria, que era uma super empresa até que depois veio a falir, ser absorvida pela Deloitte, mas foi meu primeiro emprego fora, né, do ambiente da família. Eu até nem queria entrar no ambiente da família, foi na Arthur Andersen. E aí logo depois eu comecei a trabalhar com meu pai nas empresas de ônibus. E aí percebi que eu não tinha nenhuma vocação para estar ali, assim, meu pai tocava os negócios muito bem, uma empresa de 70 anos, né? Uhum. E aí eu percebi que eu tinha muito esse viés, assim, de inconformismo, né? Assim, não quero ser um sombra aqui, uma pessoa nos negócios da família ajudando muito pouco. E logo na sequência eu fui estudar nos Estados Unidos, um prazo curto, coisa de 6 meses, fazer uma espécie de, acho que era imersão de línguas mesmo, e na Califórnia, na cidade de Santa Bárbara. E naquela ocasião, isso eu estou falando década de 90, começo da década de 90, né? Eu já observava que assim, a aviação nos Estados Unidos era muito pujante e não tinha mais empresas de ônibus fazendo transporte intermunicipal, os transportes mais de longa distância, né? Uhum. E aí voltei para o Brasil e falei, pai, a gente precisa montar uma empresa de aviação, precisa fazer isso, porque nossos negócios vão acabar e não sei o quê. Me lembro muito um episódio que, quando você voava no Brasil, ainda existia a Varig, a VASP, aquelas grandes empresas meio estatais, meio grandes elefantes. Para você viajar tinha um bilhete que era de 3 vias de carbono, parecia um documento de cartório. E quando eu fui nos Estados Unidos, era um cupomzinho, que hoje é o nosso cartão de embarque normal, que é impresso numa maquininha. Eu me lembro que aquilo chamou muita atenção. Eu falei, pai, lá é tipo um cupom de supermercado que você embarca e aqui é um documento de cartório, né? Ou seja, a aviação no Brasil ainda era uma aviação extremamente elitista e não precisava ter bola de cristal para entender que isso chegaria no Brasil. E eu, com esse meu inconformismo, muito observando o que eu estava vendo lá fora, que as empresas de ônibus provavelmente não teriam futuro, né? Comecei a insistir muito, foi quando eu, em 98, na verdade uns 2 anos antes, convenci minha família que poderia startar uma empresa de aviação menor, né? Uma empresa que a gente chamava de regional e etc. Então,
eu tinha uns 25 anos na época, comecei a fundar a Trip, homologando, certificando ela no antigo Departamento de Aviação Civil, que se tornou agência reguladora logo em seguida, enfim. E me lembro, com 25 anos, batia lá na porta, os caras olhavam e falavam, não é possível, acho que você bateu na porta errada, você deve ser filho de gente rica, quer comprar um aviãozinho e está achando que quer montar uma empresa aérea, né? Que é super complexo. Porque naquela época era muito incomum, né, ter novas empresas, tinha surgido uma que ela chamava Passaredo, à época, enfim. Aí eu consegui homologar, consegui comprar o nosso primeiro avião, que era um avião Brasília, começamos a voar em 98, né, eu encabeçando esse processo, né. E aí, making a long story short, os aviões começaram a chegar, comecei a comprar o primeiro avião, comprou o segundo avião, que comprou o terceiro avião. Legal. Época que eu conhecia cada avião pelo nome, né? As matrículas, né? Que chama matrícula de um avião. Hoje, na Azul, com acho que mais de 150 aviões, eu não sei nem qual avião que é que está na frota, mas no começo, sei lá, até o 20º avião, eu lembrava de cada um, a dificuldade de comprar cada um, né? Começamos com o avião Brasília, logo depois entramos com os aviões ATR, que era um turbopropulsor que a gente tem na frota até hoje, muito bom para pistas regionais e etc, né? Enfim. E aí começamos a voar, começou a dar vários mercados muito certo e tentei desenvolver um hub a partir de Campinas. Voando, sei lá, Campinas-Brasília, Campinas-Belo Horizonte, enfim. Coisa que o meu sócio David Neelan também foi fazer 10 anos depois, em 2008. Mas naquela ocasião o comandante Rolim era vivo, né? E ele falava assim, essas empresas têm que matar no ninho, né? Soube depois, né? E aí, assim que meu hub começou a funcionar, ele meteu um Fokker 100 em cima de cada avião nosso, enfim, destruiu minha malha. E aí eu brinco que foi fugindo do Rolim e dos Fokker 100 que eu fui percebendo bastante a vocação de voar aviação regional. Fomos lá para o sul, mercados como Londrina, Maringá, que à época não eram muito grandes, ligando todo o sul do Brasil a essas cidades e ligando essas cidades ao centro-oeste do Brasil, que era assim a fronteira agrícola que estava começando a crescer, né? Colonização dos paranaenses e dos gaúchos subindo para o centro-oeste. Então começamos a montar essas conexões e eu brinco que não foi por visão, mas foi fugindo dos ataques do Rolim, pegando aeroportos aonde o Fokker 100 não conseguiria nos atacar. E aí essa malha começou a funcionar demais, né? Porque assim, talvez esse pessoal do centro-oeste antigamente tinha que sair de Cuiabá, vir para São Paulo, de São Paulo pegar um voo para Maringá ou para o sul, e a gente fez essas conexões direto. E a empresa começou a crescer muito, né? Já estou falando 2000, 2001, 2002, enfim, chegando novos aviões e tudo. Até que em 2004 ou 2005 eu comecei a entender que precisamos de uma estrutura de capital mais robusta, né? Brincava até com meu pai, falei, nossa, que negócio esquisito. Quando vai mal, falta dinheiro. Quando vai bem, falta dinheiro também, né? Indústria de muito capital intensivo, né? E, então, crescer demandava muito, muito capital de giro, muito investimento em avião. E aí tivemos que vender uma participação da empresa para financiar esse crescimento. Achávamos que teria um fundo de investimento à época, né? Também estou falando 2006, né? Tipo um private equity, só que a empresa ainda estava crescendo muito e no final do dia trouxemos uma família Cap para ser sócios da companhia e com esse recurso a gente comprou uma frota nova, compramos o nosso principal concorrente à época, que chamava Total Linhas Aéreas, fundimos isso, comprei umas empresas no norte do Brasil, fazendo uma malha que aí já a partir desse dinheiro 2006, 2007, 2008, financiou o crescimento da frota, aquisição de outros players e ficamos bem maior do que a gente estava logo na sequência anterior. Em 2008, a gente admitiu um novo sócio que chamava SkyWest, que é uma empresa que existe nos Estados Unidos até hoje, a maior empresa de aviação regional do mundo, né? Compraram 20% do nosso capital para fazer um novo ciclo de investimento nos aviões a jato da Embraer, que começavam a surgir o novo modelo, que era o modelo E190, 175, enfim. Então a gente achava que precisava desse novo ciclo de investimento de aviões a jato para ter uma certa proteção na malha que a gente estava desenvolvendo. E foi muito bacana receber o investimento deles, porque
Eu até brinco, assim, é como se fosse, sei lá, se fosse dono de uma empresa de tecnologia e o Bill Gates resolvesse comprar 20% da sua companhia porque achou bacana, né? Porque eles eram os papas, né, da aviação regional do mundo. Então trouxeram não só capital, como troca de expertise. A gente ia muito para os Estados Unidos, eu ia, né, para entender melhor o mercado americano e trazer isso muito para o Brasil. Legal. Então foi uma sociedade muito bacana. Isso era 2008. No mesmo ano de 2008 surgia o David Neeleman, que se tornou meu sócio, né, fundando a Azul com jatos Embraer. Não é à toa que a gente quis os jatos, porque a gente já começava a ver os movimentos dele. Falou, não, a gente vai ter que ter o jato também para ter uma frota em malha bastante competitiva. Então ele surgiu em 2008, meu sócio fundou a JetBlue nos Estados Unidos, enfim, e teve muito êxito nesse processo de fundar a JetBlue. Abriu o capital da JetBlue e, portanto, devolveu muito dinheiro aos investidores que os apoiaram. Por conta disso, na hora que ele fundou aqui no Brasil a Azul, ele trouxe um grupo também grande de investidores ao lado dele, fazendo o que ele chamou à época da maior capitalização de uma empresa aérea de startup. Ele trouxe uns 250 milhões de dólares, que para uma empresa startup era um investimento grande, né? Então tinha a gente com recurso sempre limitado, porque cada avião comprava os novos aviões e ele vindo com private equity, com uma estratégia de capital muito robusta. E aí a opção dele foi montar um hub em Campinas, brigar frontalmente com os dois players à época, né, que tinham 80 e tantos % do mercado, né, que era, no caso, hoje a Latam e a Gol, enfim, e entrou numa rota de confronto com eles. Essa rota de confronto consome muito caixa, né, porque é difícil você disputar mercados com empresas que já eram muito grandes, enfim. Ele continuou esse processo, mas também começou a mirar na gente, né? Falou assim, pô, esses mercados de regional, como a Trip tá crescendo, faz muito sentido. E entramos numa rota de colisão muito forte, assim, de briga comercial, normal, concorrência na vida real como ela é, né? Enfim. Mas num mercado que consome muito caixa, essa briga continuou, até que de 2011 para 2012 a gente teve uma assessoria de alguns bancos de investimento que falaram, poxa, por que vocês não se fundem? Essa briga é perigosa, é uma briga que consome muito caixa, talvez de dois vai sobrar um só aqui, eu achava que era eu, ele achava que era ele, enfim. E nunca tinha te passado pela cabeça essa fusão? Né? Não, porque de uma certa forma eu não tinha tanto apreço por ele, porque eu achava que eu tinha desenvolvido toda a minha malha com muita criatividade, rota, tudo que a gente construiu eram rotas novas, né? E ele veio para cima de mim, né? Tipo o pragmatismo americano, normal, eles enxergam isso com muita naturalidade. Então eu falava, não me junto com um cara desse de jeito nenhum, não sei o que, eu era muito resistente no começo. Até que no final do dia, quando você vem nessas modelagens de banco de investimento, que tem sinergias, não sei sinergia, as sinergias médias entre empresas aéreas fundidas, dado da McKinsey, que foi até a consultoria que depois a gente contratou para fazer a nossa gestão do pós-fusão, sinergias de 3%, 4%, enfim, quando você media essas sinergias e modelava as duas empresas junto, não só tinha bastante resultado construído em cima disso, mas em tese a gente seria capaz de construir de fato uma terceira força para disputar no mercado, onde juntaria as duas frotas, obviamente, mas uma malha que já voava domesticamente como a Azul e uma malha nossa regional, que a gente já era a maior empresa de aviação regional da América Latina, já entre 2010 e 2011. Então, formaria uma malha muito distribuída pelo Brasil, enfim, então a tese era bacana, né? E essas sinergias, sei lá, quantificadas davam R$1 bilhão de valor. Aí eu falei, bom, R$1 bilhão de valor até que eu fico amigo dele de volta, né? Enfim, e aí nessa situação a gente falou, não, então vamos discutir de fato uma fusão, foi o que a gente patrocinou em maio de 2012, juntamos as companhias, realmente conseguimos, acho que construir o propósito inicial, que era construir essa empresa que seria muito competitiva. Fundimos a empresa de uma maneira muito rápida, em 1 ano a gente já estava praticamente fundido, e para empresas de alto grau de regulação,
como a ANAC, como entidades de certificação de aviões, etc. Foi uma fusão muito rápida. 1 ou 2 anos depois, com o sucesso da nossa malha, primeiro que as sinergias que a gente conseguiu não foram 3 ou 4, foram 7%, porque as malhas se conectaram demais e logo depois, por conta desse sucesso, a gente já trazia os aviões internacionais para começar a operar nos Estados Unidos, que nem era o foco inicial, mas a gente entendeu que fazia sentido da nossa estratégia. Isso lá para os idos de 2013, 2014. Em 2017, mais uma vez, a gente tinha uma estratégia de abertura de capital e conseguimos fazer isso, acho que em abril de 2017, uma abertura chamada de dual listing, né? Abertura feita na Bovespa /B3 e na Bolsa de Nova York, enfim. Numa época até muito mais difícil do que agora, né? Primeiro que o mercado de airline tem uma base de investidores muito específico, né? E segundo que não tinha essa liquidez global capitaneada por juros muito baixos, enfim, era um outro ambiente de negócio, mas conseguimos fazer. Então, assim, olhando em retrospectiva, tentando contar essa história, eu sei que eu demorei demais aqui, mas assim, de uma maneira curta, eu consegui viver um ciclo muito feliz, né, de fundador de uma empresa, que é uma situação muito específica, né? O fundador vende o almoço para comer o jantar o dia inteiro, toda hora, né? Enfim, passei por um ciclo de crescimento muito forte, passei por uma fusão de empresas que já eram grandes, né? A gente já faturava cada empresa 2, 3 bilhões, não era uma fusão trivial. Conseguimos fazer isso, conseguimos entrar no mercado internacional e abrir capital da companhia, né? Então passei por todos os ciclos que eu imagino que alguém como acionista, como fundador possa ter passado. Esse ciclo todo eu também passei presidindo a companhia, né? Seja na Trip, no pós-fusão, eu fui o presidente do comitê executivo que coordenava a fusão, que tocava a companhia junto com o management, né? Sendo presidente da holding controladora dos negócios da Azul até idos de 2020, enfim. Então foram 20 anos de vida de presidente de empresa, vivendo o dia a dia lá e também sobre a perspectiva societária que me permitiu ser hoje, junto com o David, um dos acionistas controladores da companhia. É o ponto que nós estamos. Legal. E eu imagino que, assim, até pegando esse gancho, você como fundador, né, da companhia deve ter sentido uma das piores sensações aí nos últimos tempos quando você viu o faturamento da companhia desabar por conta da situação da pandemia que a gente está vivendo, né? Como que foi isso e quais foram as primeiras ações que vocês tomaram dentro da Azul para, enfim, poder lidar com tudo isso? Bom, vamos lá. Como eu te disse, eu vivi um ciclo muito longo e vivi muitas crises na companhia, né? Me lembro em 2001, quando teve aquele overshooting cambial, que eu falava, nossa, não sei nem onde começar a pagar esses aviões e etc. O dólar saiu, acho que de R$1 para... dobrou de um dia para a noite, enfim. R$2, né? Que saudade, né? Mas, enfim. Então, eu já tinha vivido muitas crises, mas uma igual a essa da pandemia, onde os negócios estão indo super bem, né? A gente estava crescendo numa velocidade importantíssima em 2019, um plano de frota, porque você compra avião com muitos anos de antecedência, né? Da data de entrega, né? Então, com um plano de frota contratado muito robusto para 2020, 2021 e sequência, enfim. E aí, de repente, vem uma empresa grande, né? Faturávamos provavelmente 14 bilhões à época, né? De reais. E aí, de repente, você começa a ver uma desaceleração, né? E o pior é que foi num primeiro momento a gente não conseguia ter uma visão da profundidade e do timing, né? A gente tem um sócio até hoje que é a United Airlines, que tem uma porcentagem do capital da companhia, e a gente falava com eles, né? E eles já diziam assim, porque a crise chegou nos Estados Unidos um pouco antes. Então, quando a gente falava, a gente via que o nosso movimento já tinha caído uns 10%, falava com eles, nossa, nós já caímos 30%. Eu falava, nossa, 30% é muita coisa. Se a gente chegar lá, vai ser quase impossível. Aí a gente caía 30%, falava com eles, não, nós já caímos 60%. Eu falava, nossa, não é possível, isso não vai chegar aqui no Brasil. E chegava a 60% e eles também chegaram tipo a 90% de redução da malha, que foi o que aconteceu com a gente
entre março e abril, né, onde todos os clientes teve aquele primeiro lockdown muito importante, enfim. Então foi um choque, né, num primeiro momento. Primeiro que a gente também não sabia se era uma pandemia que ia demorar 3 meses, né, porque diziam, não, se fizer um lockdown em 2, 3 meses, a gente já começa a sair desse ambiente. Mas logo em seguida a gente começou a perceber que seria uma crise profunda e muito mais longa do que inicialmente a gente enxergava, né? Quando a gente tomou ciência disso, definitivamente, a gente começou a negociar com os 2 grandes grupos de custo fixo que uma empresa aérea tem. Porque, só para resumir, quando você cai a malha 90% do teu custo variável desaparece. Você não gasta mais com combustível, com taxas de navegação, com tudo aquilo que é variável. Então isso não é um problema. O problema são os seus custos fixos, que continuam independente do tamanho da companhia, que são basicamente 2, leasing e arrendamento de avião e a tua mão de obra, né? Então a gente começou uma negociação com o nosso time, né, para dizer assim, olha, a gente precisa reduzir. A gente tem 2 opções, ou a gente manda bastante gente embora, né, ou todo mundo abre mão um pouquinho da remuneração e ajusta a parte fixa do salário de vocês para o tamanho da malha, e conforme a malha for voltando, a gente vai voltando gradativamente. Então começamos a discutir isso junto com eles, sempre tem uma participação do sindicato, enquanto chegávamos para os leasings de avião e falava, a gente precisa de um fôlego para pagar isso. Num primeiro momento foi muito resistente, né? Todo mundo, não dá. Então era uma negociação muito dura, né? A malha lá embaixo é uma negociação razoavelmente dura, né? Principalmente com as empresas de leasing de avião. Só que logo depois a Latam pediu recuperação judicial. Aí várias empresas no globo também começavam a quebrar, outras empresas em recuperação judicial, e a Latam como grande case do Brasil. Aí eles perceberam que era melhor negociar com a gente do que... Porque uma recuperação judicial, o ambiente de disputa, né, de entrega, de devolução de aviões e tal, é um outro tipo de ambiente, né? E aí a gente teve um apoio muito grande das empresas de leasing de avião, que fizeram um grande acordo, mais ou menos nesse sentido, onde reduziam os pagamentos de leasing a praticamente nada, e conforme a malha ia voltando, esses leasings iam retomando ao pagamento. Na hora que a gente conseguiu fazer isso com leasing de avião, e o nosso time teve um papel assim que a gente... É inacreditável, todo o time se juntou e falou, não, a gente vai reduzir nosso salário, ninguém vai ser mandado embora. Sabe aquele espírito de corpo que se formou para enfrentar a dificuldade? E aí meu time absorveu isso, a gente conseguiu a negociação de leasing de avião, então a gente trouxe os custos da companhia para o mínimo possível para enfrentar uma malha completamente, quase todos os aviões no chão, enfim. Ajustamos nossos custos fixos, e foi essa a medida que permitiu a gente parar de queimar caixa, né? Porque no final do dia a pandemia é um jogo de parar de queimar caixa, né? O caixa da companhia era muito robusto, enfim, e aí conseguimos enfrentar o pior momento da pandemia, e depois a malha veio retomando, crescendo gradativamente. Fomos até uma das malhas que mais cresceu pós-pandemia de todas as Américas, sabe? A Azul, pela flexibilidade de frota que tinha, começou a retomar mercados devagarzinho, os clientes começaram a retomar a confiança de voar e tal, até que em dezembro desse ano que passou e janeiro desse ano corrente, a gente já estava com a malha quase a 100% do que era do pré-pandemia, coisa que a gente nunca imaginaria nos melhores sonhos, em um período tão rápido, conseguir enfrentar essa crise profunda, estancar os problemas de queima de caixa rapidamente e vir gradativamente, de uma maneira muito assertiva na escolha das rotas, que sair um pouquinho dessa crise. Legal. E, assim, dado que, enfim, toda a dificuldade, né, que as empresas aéreas passaram, em algum momento teve ali alguma discussão sobre uma ajuda tanto do BNDES ou de outras fontes, né, para que as companhias pudessem passar por essa fase de uma forma um pouco mais tranquila. E acabou não acontecendo, né, como foi feito lá fora. Você acha que poderia ter sido diferente isso, que teria ajudado, que teria tido uma recuperação mais rápida? Eu acho que talvez sim, né? Mas são aquelas lições aprendidas que a gente tinha. Essa é uma lição aprendida que a gente já teve na história, né? Muito difícil você contar com soluções de governo
na hora, principalmente aqui no nosso ambiente de Brasil, que tem toda uma discussão do problema fiscal, né? Porque uma coisa é uma ajuda nos Estados Unidos e na Europa que você imprime euro ou você imprime dólar e você resolve o problema, né? Aqui no Brasil sempre é mais limitada as ferramentas que o governo tem para te ajudar. Mas tendo dito isso, e como essa crise chegou na Europa e nos Estados Unidos uns 30 a 60 dias antes de ela se aprofundar no Brasil, a gente enxergava o que os outros governos estavam fazendo para suas companhias aéreas. E aí houveram duas vertentes no Brasil. Teve uma vertente da agência reguladora, né, a Agência Nacional de Aviação Civil, junto com o Ministério da Infraestrutura, que responde pela área de aviação no Brasil, que foi rápido e assertivo em diversas medidas. Medidas como dar um fôlego para as companhias aéreas para pagar as taxas de navegação, tarifas de pouso e etc., num prazo alongado, né, que já ajudava um pouco. Uma outra medida super importante que foi permitir que, como logo quando caiu 90% da malha, muitos clientes tiveram que ser remarcados, voos cancelados, se tivesse que devolver esse dinheiro em 30 dias para todos os clientes, as empresas aéreas quebravam no Brasil. Então, num acordo junto com o Procon, foram vários elos que falaram, não, reembolsos de passagem só em um ano, né? As remarcações também vão ter sem custo, como contrapartidas das empresas aéreas deram remarcações sem custo, você podia ajustar seu voo conforme lhe conviesse, mas a devolução de dinheiro aconteceria num prazo de um ano. Então isso dava um fôlego no caixa, essas duas medidas já ajudaram, né? Bastante. E o próprio governo federal adotou aquela medida de flexibilização da mão de obra, onde você podia reduzir 50% da escala de trabalho e ter a mesma equivalência. Então, assim, houveram ferramentas que ajudaram muito, muito as empresas aéreas aonde estava mais na mão, né? Já essa parte de financiamento das empresas, que era muito importante, porque no final do dia era um jogo de caixa, né? Você tinha uma queima de caixa muito forte até fazer esse ajuste de malha e a gente esperava uma ajuda mais estruturada, no caso do BNDES, né? A gente imagina que viesse do BNDES e a proposta encaminhada para o BNDES era uma proposta infactível para gerar financiamento para uma empresa aérea, né? Enfim. E a gente via na Europa e nos Estados Unidos o governo ajudando fortemente com juros dos seus bancos de fomento, né? Que são juros razoáveis, né? E aqui foi um juros caro oferecido, mais a entrega de upside sobre as suas ações, enfim, era uma proposta infactível. Resultado, a gente teve que construir essa saída de gestão de caixa muito agressiva e logo na sequência a gente conseguiu fazer uma estruturação de capital onde a gente admitiu um novo sócio, quase que uma colocação privada, né, o private placement, de um fundo que entrou colocando 300 a 400 milhões de dólares. À época deu 1 bilhão e 700 de dinheiro, que era mais ou menos o que a gente precisava para nos financiarmos, e achamos solução de mercado. Então, assim, no que pese o governo não ter feito uma proposta do qual a gente esperava que fosse alinhada com o mercado e etc., acho que lessons learned aqui no Brasil é muito difícil você esperar muita coisa do governo e a gente saiu com uma solução a mercado, sabe, Natália? Muito bom. E a despeito da Azul, né, Zé Mário, a gente sabe que a Azul ganhou aí como melhor empresa aérea do mundo, né? Como você acha que se justifica isso? Bom, enfim, primeiro que ganhar esse prêmio foi um motivo de orgulho surreal para todo nossas... A gente chama os funcionários da Azul de tripulantes. É uma brincadeira que a gente faz, porque no final do dia, o tripulante, em tese, sempre foi o comandante, né? Aquela figura do tripulante técnico. E a gente chama todos de tripulante porque no final do dia está todo mundo no mesmo barco, ou melhor, no mesmo avião, enfim. Então a gente não chama nem de funcionário, nem de colaboradores, a gente chama de tripulantes. Então todos os nossos tripulantes tiveram um orgulho muito grande, porque a gente vinha sendo ranqueado entre os top 10 desde que o ranking do TripAdvisor foi fundado. E por que o TripAdvisor? O TripAdvisor é hoje o maior site de respondentes do globo. É 500 milhão de pessoas respondendo sobre diversas inputs sobre restaurantes, empresas aéreas, opiniões, notas, etc. Enfim, então é hoje
o número de respondentes de maior escala, não tem ninguém perto de ranking que consiga chegar perto do TripAdvisor, enfim. E a gente já tinha sido terceiro colocado, quinto colocado, enfim. Então a gente sempre teve essa aspiração de ser o melhor, né? E a gente conseguiu para o ano de 2019, né, em 2020, sermos eleitos a melhor empresa pelo ranking, porque na verdade é os clientes, né, que vão ranqueando, vão dando notas, enfim, não é o site que faz isso. E aí a gente ficou muito orgulhoso, foi uma super pena que isso aconteceu em abril para maio, no meio da pandemia, porque a gente queria dar uma festa enorme para, assim, sabe, celebrar com todo mundo, celebrar com o mercado, até com o brasileiro, né? Porque no final do dia, eu acho que é um orgulho para todos você ter a empresa que foi eleita a melhor do mundo, sendo uma empresa brasileira e etc. Então, assim, em termos de divulgação, foi um pouco ofuscado pelo momento que a gente estava vivendo, mas nem um pouco ofuscado pelo prêmio em si, né? E eu acho que isso é uma disciplina muito grande que a Azul tem e que nós temos e tínhamos na companhia de construir uma cultura muito forte. Assim, no final do dia, acho que é a cultura que a companhia desenvolveu que permitiu essa cultura de excelência, essa cultura de atendimento ao cliente da melhor maneira que você pode fazer. E eu até brincava o seguinte, assim, a gente sempre perdia para Qatar ou para Emirates, né? E a gente ficava em terceiro lugar. E eu falava para o meu pessoal, apesar de ser terceiro lugar, tem gosto de primeiro, porque a Emirates, você toma banho dentro do avião, aí é uma coisa. O nosso é o Embraer, que voa para Rondonópolis, para Cuiabá e etc. Então tinha tudo a ver com o nosso pessoal, sabe? Não tinha a ver com equipamento, tinha a ver com o pessoal, com o atendimento, com essa coisa diferenciada que a gente conseguiu construir, enfim. Então eu atribuo isso a uma cultura muito forte que vem desde a origem das duas companhias, né, que nós construímos, uma cultura que eu chamo de obsessão de atendimento ao cliente. E tem outros pilares que a gente fala também, do tipo, a parte de produto da empresa é muito forte, né? Então, por exemplo, a empresa tem televisão ao vivo de graça nas nossas aeronaves. Isso não é comum hoje em dia, mundo afora, você dá a TV ao vivo, de forma gratuita. Pra você ter uma ideia, eu acho que cada sistema de televisão ao vivo deve custar uns 2 milhões de dólares por avião, né? Mais os custos que tem de satélite, etc, enfim. Então é um custo super alto, mas a gente entende, toca o cliente, é algo que é um diferencial para o cliente, vamos fazer. Ou às vezes até o espaçamento entre poltronas, que é algo muito caro, muito bem percebido para o cliente. E a gente tem um Embraer que também tinha essa sensação de conforto muito maior, enfim. Então, acho que essa comunhão de tudo que toca o cliente, ou até os nossos snacks, que a gente servia de maneira à vontade, né? Você vê 90% das empresas do mundo cobram pelo serviço, né? O chamado buy on board, e a gente dava snacks à vontade, enfim. Então, te dizia o seguinte, que tudo que toca o cliente, a gente nunca vai fazer economia mesquinha, nunca. Em contrapartida, para que isso perdure no tempo, né? A gente teria que ser a empresa mais eficiente que existe. Então, ao mesmo tempo que a gente cobrava isso e etc., a gente cobrava muita eficiência na companhia. Por quê? Tem que ser a empresa mais pontual, porque você tem menos conexões perdidas, a despachabilidade dos seus aviões, o consumo do seu combustível tem que ser em excelência. Porque na hora que você consegue ser ultra eficiente nisso, esse pilar de não ter que fazer economia, você consegue garantir que isso seja perene, né? Não estou querendo falar mal de ninguém, mas tem empresas que eram da cor vermelha, por exemplo, que tinham piano, tinham tapete, etc. Dava um monte de coisa a bordo e vieram as crises, vieram as dificuldades, foi cortando, e aí perde o DNA da companhia, né? Então é isso que a gente sempre diz na empresa, a gente não pode perder o DNA do que nos trouxe até aqui. E eu acho que o meu time incorporou demais isso, né? Enfim. E esse atendimento diferenciado deles que permitiu a gente ganhar esse prêmio, que nos orgulha, até não ter o próximo ranking, a gente continua sendo a melhor do mundo, né? Legal, é um orgulho pra gente como brasileiro também. E o que você acha do setor do turismo no Brasil e até pelo mundo? Você acha que isso vai mudar após pandemia? Você acha como que as pessoas vão passar a encarar
o turismo, né? Se as pessoas ainda vão ter algum receio ou não. Até a questão, assim, não só do turismo, mas dos voos. De uma maneira geral. De uma maneira geral. Assim, qual que é o grande questionamento, não é só do setor aéreo, mas do turismo todo, como você fala, e a turma usa esse jargão, qual que é o novo normal, né? Porque no final do dia, um comportamento novo foi construído, que é o fazer reuniões virtuais, né? Online. As pessoas não tinham muito esse hábito, ou tinham esse hábito marginalmente, e esse hábito se consolidou como você poder trabalhar fora do seu escritório e fazer as reuniões online, né? Com as plataformas, né? Que hoje tem. Até tem uma curiosidade, no auge da pandemia, a plataforma Zoom, né, valia mais do que todas as empresas aéreas americanas junto. Graças a Deus isso já reverteu, enfim. Mas só para entender o quanto o mundo começou a perceber ativos de uma maneira muito diferente, né? Então, e essa é uma realidade que veio para ficar. Tendo dito isso, né, o que será o novo normal a partir do momento que a gente tem uma população vacinada, uma pandemia sob controle, né? O que vai voltar ao normal? Tem duas teorias. Uma que diz o seguinte: não, muitas reuniões de trabalho serão substituídas por reuniões virtuais e o mundo de transporte aéreo e de turismo de negócios vai se modificar radicalmente. Antes eu tenho que comentar um negócio que é o seguinte: 2/3 da aviação, aí eu estou falando do Brasil, né? 2/3 do tráfego brasileiro são tráfegos de negócio. E 1/3, ou 60, 40, é o que a gente chama de tráfego de lazer, ou de visitar familiares e parentes, enfim, que é o tráfego não ligado a negócio. Então, a verdade é que o tráfego de negócio é o que sustenta muito a aviação comercial no Brasil e no mundo. É o que sustenta muito a hotelaria, né? Porque tem muita hotelaria de lazer, mas no final do dia as grandes cadeias de hotel dependem das pessoas de negócio, fazendo suas reservas em cima da hora, inclusive, que às vezes é sempre uma tarifa maior, enfim. Então, a indústria depende muito do tráfego de negócios mais do que do tráfego de lazer. Essa é a tradição histórica dessa indústria, né? Na hora que a gente fala como o tráfego de negócios, que é um dos pilares mais importantes da cadeia de turismo, né, se comportará, é um pouco como se comportará todo o nosso setor. E aí eu estava dizendo, uma teoria diz que esse tráfego vai diminuir demais, as pessoas substituirão por novos hábitos as reuniões de negócio de uma maneira expressiva, né? E aí toda a cadeia vai ter que se reorganizar em função disso, né? Essa é uma teoria. Tem uma outra teoria que eu acredito muito mais, eu não sei se eu acredito ou se eu torço, mas eu realmente acredito, que assim, no mundo pós-pandemia, por mais que você fale que o tráfego de negócio, que as pessoas vão diminuir demais as viagens a negócio, a gente acredita isso parcialmente, porque assim, no primeiro dia que o seu concorrente ganhar um contrato, porque ele fez um shake hands pessoalmente numa reunião lá em Belo Horizonte ou lá em Salvador ou em Nova York e você ficou na reuniãozinha online, no dia seguinte você retoma o seu novo hábito de encontrar cliente, de viajar, de fazer seus negócios dependem das coisas presenciais, então a gente acha que esse tráfego de negócios vai voltar com muita força, praticamente como era antes. O que a gente acha que uma parcela que não deve acontecer? Sei lá, reuniões internas, às vezes da sua própria empresa, que você fazia, vem cá falar comigo, vem aqui, você está em Curitiba, vem aqui, é uma reunião interna que não depende do cliente, não depende de um negócio sendo construído. Esse talvez seja substituído pela chamada videoconferência, mas essa é uma parcela menor, né? Tem muitos bancos que faziam muitas reuniões, junta todo mundo na matriz para falar alguma coisa, talvez isso seja substituído por isso. Mas isso é uma parcela não tão grande do tráfego de negócios, né? Até porque o tráfego de negócios tem que ser entendido de uma maneira mais ampla, né? Não é só o banqueiro da Faria Lima indo para Nova York ou indo visitar um cliente no Rio Grande do Sul. Às vezes é um dono de um pequeno estabelecimento agrícola que vai comprar seu implemento agrícola em Cuiabá e ele mora em Rondonópolis, enfim, ele vai precisar continuar fazendo isso, enfim.
Então, eu acredito num mundo que muitas das viagens corporativas voltarão num padrão muito próximo do que era antes, não exatamente igual, mas muito próximo, né? Justamente porque as pessoas querem se encontrar, fazer os negócios, enfim. Esse é o ponto número 1. Só que existe uma demanda ultra reprimida no pós-pandemia, né? Onde as pessoas querem viajar tanto a lazer quanto a negócio, né? Não é nem a negócio, são os grandes eventos que foram postergados. Sei lá, evento de medicina, evento do setor APAS, que é aquela dos supermercadistas, tem esses grandes eventos onde as pessoas se encontram, trocam experiências e tal, que foram todos postergados. Isso eu acho que vai ter um boom muito grande. Então eu vejo que no curto, médio prazo, zero risco de demanda, tanto do tráfego de negócios quanto de lazer. Pelo contrário, vai ter uma explosão de tráfego reprimido. Mas olhando para esse horizonte mais de 2 anos que eu estou colocando para frente, aí tem um pouco dessa diminuição de viagens que serão substituídas, mas não acho que seja relevante para mudar o desenho como essa indústria toda foi estruturada até hoje. Legal. E você acha que o dólar no patamar que se encontra, né, um patamar quase recorde que a gente tem visto, você acha que isso promove o turismo no Brasil? Você tem visto as pessoas viajarem mais pelo Brasil e isso é uma tendência? Eu acho que sim. Isso já aconteceu em outros momentos da nossa empresa, porque tem épocas que o dólar está muito apreciado e depois está muito depreciado. Enfim, você vê claramente quando o dólar está barato, a classe média viajando fortemente para os Estados Unidos para comprar seus iPhones, fazer suas viagens, porque o dólar encaixa bastante no orçamento deles. Aí, de repente, o dólar muda de uma maneira expressiva, né? E aí, de repente, começam a viajar domesticamente. Esse é um fenômeno que acontece desde que o dólar é dólar. Então, hoje em dia, com este patamar de um dólar mais apreciado e etc., as viagens internas estão muito, muito aquecidas, muito mais, obviamente, do que as viagens internacionais. Mas o que a gente enxerga também? No curtíssimo prazo, né? Como as fronteiras estão fechadas há quase mais de 1 ano, né? E a gente acredita que assim que as fronteiras abrirem, principalmente a fronteira norte-americana, né, que é o maior tráfego de brasileiro, tirando a Argentina, né, o maior tráfego de brasileiros é aqui no Cone Sul, Argentina e etc., pela própria proximidade, né? Mas estou dizendo as viagens internacionais nossas que vão os nossos voos para os Estados Unidos e para a Europa, né? Eu acho que assim que essas barreiras caírem, tem tanta demanda, gente querendo viajar para lá, que até com o dólar caro, é capaz de a gente ter uma demanda importante para os Estados Unidos e para a Europa, enfim. A gente está enxergando que talvez a partir de maio, a gente vê sinais vindo da administração norte-americana que com a população adulta praticamente vacinada já em maio, eles vão liberar as fronteiras dele vão tirar aquela portaria que eles colocaram no auge da pandemia, que restringia não só brasileiros, mas europeus, chineses, de entrar em território norte-americano. Então a gente acredita fortemente que já a partir de maio, meados de maio, isso possa ocorrer. Aliás, eu acho que isso deve ocorrer. Já se vai ocorrer para o Brasil, né? Porque o Brasil está numa fase muito aguda da pandemia, muita discussão se a imprensa internacional está enxergando isso de uma maneira adequada ou não, enfim. Então eu não sei como vai ser para o Brasil, mas as fronteiras vão começar, assim que os países vão se vacinando, isso vai voltar. Então eu acho que, mais uma vez, é um fenômeno pós-pandemia que mesmo com um dólar apreciado é capaz de ter muita viagem internacional por demanda reprimida e não por causa desse fenômeno que acontece em toda a história da aviação comercial. Dólar mais caro, brasileiro voa para dentro do Brasil, dólar mais barato, aproveita. Aí eu estou dizendo a classe média, né? Porque o público AAA, se o dólar está 5,50 ou se está 4,50, não é o que vai mover o ponteiro dele para se ele vai para passar as férias dele na Europa ou no Brasil, enfim. Mas para talvez 80% da população, isso é impactante, né? Legal. E pergunta mais curiosidade aqui. Agora que foi aprovado as empresas privadas poderem comprar vacina, a Azul tem isso em mente? Olha, provavelmente não, porque existe o Plano Nacional de Imunização do governo federal, né? E o nosso setor,
praticamente todo o setor de transporte, né? Porque você pegar um motorista de ônibus que está levando todo mundo para ir trabalhar, né? Ele também está exposto, ele está exposto de uma maneira maior que outros segmentos, né? Porque assim, primeiro, obviamente são os médicos, né? E em paralelo você vem decrescendo por idade o programa de imunização, mas tem uma fase aonde outras categorias consideradas essenciais e o transporte foi considerado, né? Até porque meus pilotos e comissários estão tendo que voar para o Brasil inteiro para manter a malha logística, os motoristas de ônibus, enfim. Então o setor de transporte foi enquadrado no Plano Nacional de Imunização como um dos próximos elos. E aí o que a gente talvez acredite? Porque eu acho muito positivo poder a iniciativa privada comprar vacinas, né? Mas a produção de vacinas me parece que tem sido priorizado entregas para governo. Então eu não sei a capacidade da iniciativa privada de conseguir vacina, consegue, mas no timing muito rápido, né? Isso eu realmente não consigo dimensionar. Então, a princípio, a gente segue o Plano Nacional de Imunização como está colocado, por ser considerado um serviço essencial de segunda natureza, né? Não de primeira natureza. E aí acho que nossos times vão poder ser vacinados mais rapidamente. Certo. Me fala aqui, qual que foi a maior lição que você levou dessa pandemia? Inclusive, qual você acha que foi a sua maior contribuição para um momento como esse? Tanto como na sua vida pessoal, como acionista da Azul, como conselheiro das empresas que você ajuda também? Nossa, Natália, é difícil, né? A gente tem que aprender lições dos momentos mais difíceis que a gente passa. E no final do dia, é sempre na dificuldade que acho que as lições mais profundas a gente tem que incorporar, né? É difícil a gente aprender tanto na pujança quanto na dificuldade. E vendo o nosso negócio, né? Uma coisa que me chamou muito a atenção, acho que eu comentei aqui durante a entrevista, a gente vivia em 2019 o melhor momento da companhia. Crescimento absurdo, as melhores margens das empresas aéreas nas Américas e no globo. Teve um episódio até engraçado, assim, onde eu me lembro que em junho de 2019... eu fui buscar na fábrica da Airbus, no sul da França, em Toulouse, o nosso primeiro avião internacional, que chamava o Airbus 330 Neo. Era o primeiro avião internacional que a gente comprava de fábrica e um modelo novo. Então era um episódio relevante para a história da companhia. Eu falei, não, esse avião, eu nunca tive a oportunidade de buscar um avião pessoalmente, né? E vim com ele fazendo o traslado transoceânico, né? Eu falei, não, esse avião eu vou buscar porque é um momento histórico da empresa, né? E fui lá para a França receber esse primeiro avião dos Airbus 330, que é a frota internacional, né? E aí, antes de ir, eu falei com o John, que é o nosso CEO, eu falei, John, o que você quer que eu fale com os franceses, né? Ele falou assim, não, briga lá, porque os aviões estão tudo atrasados, a gente está com uma programação, a gente estava lançando voo para Nova York, lançando voo para não sei aonde, ocupando um espaço muito rápido do mercado internacional, e a produção da Airbus com os combinados de entrega de aeronave estavam todos atrasados, né? E eu me lembro claramente que eu cheguei lá no almoço com a Airbus, falei, pô, vocês não podem atrasar avião, vocês têm que entregar os nossos aviões no prazo, o nosso mercado está bombando, não sei o quê. Enfim, dei uma escovada nos franceses lá. 6 meses depois eu tinha que voltar lá para dizer, ó, lembra tudo aquilo que eu pedi para você adiantar? Esquece que a gente não quer avião. Então, assim, como o mundo em 6 meses mudou de uma maneira, assim, drástica, né? Eu querendo avião, 6 meses depois, falando, não quero avião, devolve os aviões, não entrega os aviões, posterga isso daí tudo, né? Isso é uma lição que ficou muito gravada para mim, para entender 2 coisinhas que a gente tem que ter, independente do momento que a gente está vivendo. Primeiro, o quanto as empresas te exigem um estado de prontidão. Você tem que estar intelectualmente em prontidão o tempo inteiro. E a Azul é esse exemplo. Você pode estar bombando e de repente você pode ter uma das maiores crises da sua vida. E esse estado de prontidão gerencial que eu chamo, né? E não tem nada a ver com o tamanho da sua empresa. Você pode ter empresas pequenas que são lentas, empresas grandes que são lentas, empresas grandes que são rápidas. E, enfim, isso depende da prontidão intelectual que o seu time de gestão está pronto para fazer. E aí é tanto na pujança quanto na crise. Então, a gente teve situações na pandemia, inclusive em conselhos de administração que eu participo, que é do setor de alimentos,
que cresceram muito na pandemia. Então, que você tinha que ter uma capacidade de resposta, a sua prontidão também vale para isso. Né? Ou às vezes fora da pandemia, quando você tem momentos de grandes saltos quânticos, né, que a sua companhia pode dar por algum avanço de mercado, você tem que rapidamente dar esse boost, né? E rapidamente também ajustar nos momentos difíceis. Então, uma coisa que eu coloco é o que eu chamo de estado de prontidão da gestão, sua capacidade de ser rápido, tanto para o bem quanto para grandes ajustes ajustes que sua empresa possa fazer. E o segundo é uma lição que eu sempre falei nas minhas palestras de empreendedorismo, né? Fazendo a ressalva que eu não acredito naquelas coisas, nossa, 7 conselhos que vão mudar a sua vida. Não existe isso, porque os conselhos que eu possa dar que serviram para mim construir a minha história, não necessariamente vão servir para o outro, enfim, cada momento. Eu não sei se eu teria capacidade de construir uma empresa aérea de novo nessas circunstâncias atuais. Então, às vezes, os conselhos servem para aquela, enfim. Tendo dito isso, tem um que eu sempre falei assim, que eu falava, não acredite no sucesso. Não acredite na palavra sucesso. Aí todo mundo ficava meio chocado, né? Porque existe toda aquela indústria do sucesso, como você faz o sucesso. Eu falava, cara, uma coisa que eu nunca acreditei na minha vida é na palavra sucesso. Por que eu não acredito no sucesso? E eu falava, eu acho que o sucesso é importante, mas é uma fotografia que você deixa do lado da sua cabeceira que mostra o que você fez dali para trás. E você tem que celebrar isso. Pô, legal, consegui construir isso daqui para trás. Mas quando você começa a acreditar no sucesso, você começa a falhar na sua capacidade de entender que sua companhia veio até aqui e que no próximo ano vão ter desafios, às vezes, tão grandes quanto os que trouxeram até lá. Então, isso te exige uma evolução o tempo inteiro. Esse ato de não acreditar no sucesso ou enxergar o sucesso como uma fotografia do passado te exige o que eu chamo de humildade intelectual. Você precisa entender que você precisa aprender o tempo inteiro. A pandemia foi uma lição pra gente, né? A gente achava que a gente estava assim, crescendo, e de repente você tem que... Mas o que eu percebi na nossa empresa, que a mesma capacidade que a gente tinha de se ajustar quando crescer, a gente foi um dos mais rápidos que se ajustou na hora que precisava diminuir a companhia de 90% pro dia pra noite. Porque a gente sempre acreditou nisso. Não adianta, o próximo passo é diferente do que te trouxe até aqui. Claro que você tem que garantir a continuidade do seu DNA, mas os desafios intelectuais ou gerenciais que você vai ter, cada ano é um degrau a mais, ano é um degrau a mais. E eu me lembro assim, a Varig, né, que se achava, você ia na Varig, eu ia lá, parecia que a pessoa tinha subido, andava a 1 metro de altura, assim, não, eu sou a Varig, eu sou inquebrável, né, e 2 anos depois estava quebrada, né? Enfim, porque acreditou que talvez tivesse um sucesso que não ia ser contestado, né? Sim. Então, é isso que eu falo muito, assim, é um estado de prontidão da sua gestão o tempo inteiro e uma humildade de não acreditar que você é o melhor, porque toda hora pode vir um modelo que vai te desafiar, e se você não melhorar, pode ser que você fique para trás, né? Bom, Zé Mário, agora a minha última pergunta aqui, uma pergunta um pouco mais pessoal e que eu acho que o pessoal adora saber. O que você tem lido ultimamente? Você tem algum livro que você gosta de recomendar para as pessoas? E qual foi o último livro que você leu? Puxa, tem um livro são poucos livros que eu li e que eu dou para as pessoas, né, como uma espécie de referência. Tem um livro que eu li que chama Abundância. O livro chama Abundância e fala: o mundo é bem melhor do que você imagina, enfim, tem um subtítulo ali. E é inclusive dos 2 escritores que fundaram a Singularity University na Califórnia. Não sei se você já ouviu falar dessa universidade, que é uma universidade que tenta agregar conhecimento das tecnologias mais disruptivas, seja no tratamento da energia, no tratamento de água, nas coisas que são importantes para a humanidade. E esse livro provou por A mais B que, apesar de a gente ter uma percepção que na mídia o mundo possa estar piorando, você vê, não, tem um Estado Islâmico e muitas guerras decapitando, mas quando você coloca isso numa perspectiva histórica, de uma maneira séria, nunca houveram tão poucas guerras na humanidade como existe hoje.
Aí você fala, tirando o fenômeno pandemia, né? Mas quando você colocava os episódios de saúde numa série histórica séria, nunca o mundo tinha um avanço tão importante nas áreas de saúde, ou de tratamento de água, ou de tratamento de energias muito mais eficientes, enfim. E esse livro foi capaz de provar para mim que o mundo caminha velozmente e fundamentalmente agora de uma maneira exponencial, que é essa percepção dessa universidade, enfim, que as coisas antigamente eram numa velocidade linear e aconteciam numa geografia mais determinada. Hoje acontece numa velocidade exponencial e em rede pode acontecer em qualquer lugar do mundo. O seu modelo pode ser disruptado, né? Da mesma maneira que, sei lá, os táxis sofreram o problema do Uber ou o Blockbuster, né? A questão do Netflix e assim vai, vários exemplos, né? E aí ele fala assim, como você surfar a onda desse mundo da tecnologia, não da tecnologia, das coisas disruptivas, né? Isso para mim é uma das coisas mais importantes não só entender que o mundo caminha para melhor, mas um mundo que caminha para melhor e que empreende em coisas que têm impacto social muito forte, como você pode ter um impacto social forte e ao mesmo tempo surfar com o seu patrimônio nesse mundo de disrupção, né? Então essa é o livro que começou com Abundância e a sequência de obras desses escritores que eu gosto muito. Ótima dica. E qual foi o último livro que você leu? O último livro que eu li foi daquele Yuhiri, o escritor me falha a memória, mas é sobre o século XXI, as visões dele sobre o século XXI. Isso, foi esse livro aí. Legal. Muito bom, um livro importante que dá tempo de ler na pandemia. Legal. Bom, Zé Mário, obrigada de novo pelo seu tempo, obrigada, enfim, por uma conversa super esclarecedora e com uma visão bem importante para a gente nesse momento e, de novo, por toda a contribuição que você tem dado aqui para a NAU como conselheiro e no nosso dia a dia aqui, tanto da empresa quanto dos sócios também. Obrigado, tá, Natália, é um prazer estar com vocês, a gente está junto. Obrigado pelo bate-papo, viu? É isso aí.